Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 6 de abril. Nós estamos com o Alimento Diário, essa série, o Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 6, o Poder da Ressurreição. Nós estamos na quarta semana, com a mensagem 24, a conduta do ministro da Nova Aliança. Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos chamando para o ministério da nova aliança, ministério da glória, ministério da ressurreição, Senhor Jesus. Muitas nomenclaturas, mas tudo é a mesma coisa. O Senhor está mostrando para nós que há algo que Ele deseja nos conduzir, Senhor Jesus. Não é um ministério próprio, mas é o ministério do Senhor, que traz a edificação da igreja. E para isso Ele quer contar conosco, Ele quer contar conosco como sendo ministros, de acordo com a conduta dEle, de acordo com a maneira dEle. E para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, Ele vai nos concedendo espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver, levar isso para outras pessoas como vida. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo mais discernimento, mais convicção a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance mais dos seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 6 ao 22. Ó Senhor Jesus. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações ao nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis. E espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus nosso Senhor. Com essa confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesses um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade, ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Ó Senhor Jesus. Capítulo 3, versículo 6. Senhor Jesus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Senhor Jesus, em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós,
e sim no Deus que ressuscita os mortos. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Os meios para ser um ministro da nova aliança. Ó Senhor Jesus. Querido leitor, chegamos à última mensagem desta série do alimento diário, cujo tema é a conduta do ministro da nova aliança. Nesta semana, veremos principalmente os versículos do primeiro capítulo de 2 Coríntios, que abordam os seguintes assuntos: o propósito de Paulo ter recebido a sentença de morte, a condição dos componentes da igreja, os benefícios de ter uma consciência pura, o caminho para tocar na graça divina enquanto servimos a Deus, vivermos segundo o Espírito para tomar posse das promessas de Deus e, por fim, termos a profunda impressão do que significa sermos ungidos, conectados, selados e termos o penhor da nossa herança. Ó Senhor Jesus. Na semana anterior, discorremos sobre o ministério da ressurreição. Também vimos que não é fácil para Deus preparar um ministro da nova aliança. E ainda mostramos a diferença entre as duas epístolas de Paulo aos Coríntios. Na primeira epístola, temos Cristo, o Espírito, com o nosso Espírito, a igreja e os dons. Além dos pontos positivos, temos também os negativos, como os 11 problemas da igreja. Dentre eles, a questão do mau uso dos dons, que em vez de trazer edificação, causava mais divisão. Embora fosse uma igreja muito abençoada, com muitas pessoas dotadas, havia em Corinto um problema de relacionamento, de discriminação racial, devido ao passado histórico e cultural. Ó Senhor Jesus. Em 2 Coríntios, também temos Cristo revelado de uma maneira muito forte, o Espírito com o nosso espírito humano e a questão da igreja. Entretanto, não se menciona nenhum dom, não se fala de línguas, de curas e tampouco são apresentados aqueles problemas que estavam presentes na primeira epístola. Aqui Paulo avança para seu verdadeiro encargo, o ministério da nova aliança. Ele fala de nossa identidade ministerial, da economia de Deus de uma maneira muito clara e cuida principalmente da pessoa do ministro, usando a si mesmo como exemplo. Ó Senhor Jesus. Nessa segunda carta, Paulo se expõe à igreja e a nós, mostrando os conflitos em seu interior e sua decepção com certas coisas. Ele precisava vindicar algumas coisas. Ele demonstrava temor em algumas situações e até descreveu como ficou numa situação desesperadora, a ponto de perder as esperanças. Toda vez que fazia perguntas a si mesmo ou a seus companheiros de viagem acerca do que aconteceria com eles, a única resposta era morte. Naquele contexto, não se tratava apenas da morte espiritual, mas principalmente da morte física. Ó Senhor Jesus. No versículo 9, Paulo disse: em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. A expressão sentença de morte no grego é resposta de morte, ou seja, a resposta para as 1001 indagações era a morte. Isso, entretanto, trouxe um resultado. E é isso que precisamos aprender, para que não confiemos em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos. Se desejamos ser um ministro da nova aliança, devemos conhecer o Deus que ressuscita os mortos. Ó Senhor Jesus. Prosseguindo na leitura de 2 Coríntios, lemos: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. A que livramento Paulo se refere? Não dos problemas ou das dificuldades, mas da situação de morte causada por esses. Deus nos permite passar por situações de tribulação, de aflição, de angústia, de sufoco e dilemas. A palavra tribulação significa sufoco, prensa. Somos colocados debaixo de uma prensa até ficarmos comprimidos. Não é algo apenas físico, mas de ordem psicológica. Reiteramos, se desejamos ser um servo de Deus, necessitamos passar por tudo isso. Ó Senhor Jesus. As situações de pressão estão principalmente relacionadas ao cuidado que dedicamos aos irmãos e às igrejas.
quanto mais nos envolvemos com o cuidado de casais, de jovens, de adolescentes, de crianças, de nossa família, mais percebemos que não é tão simples assim. É muito complicado. As pessoas que entram na igreja hoje vêm completamente quebrantadas. Em certas ocasiões, quando lidava com diversos problemas dos irmãos, fiz uma oração ao Senhor. Senhor, envie uma pessoa normal para a igreja, por favor. Eu já não aguentava mais, pois não foram poucas as vezes em que tive de procurar um irmão no meio da noite, debaixo de viaduto ou de uma ponte. Ó Senhor Jesus, querido leitor, em 2 Coríntios vemos como Deus forja o caráter de um ministro da nova aliança. Aprendemos muitas lições com a experiência do apóstolo Paulo, dentre elas a de que as tribulações pelas quais Deus nos permite passar visam fazer de nós seus ministros, e que o resultado será um viver de não confiar em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Hoje começo fazendo um resumo daquilo que a gente viu na semana passada, na questão do Deus que ressuscita os mortos, na questão ali do ministério da ressurreição, que é o ministério da nova aliança. A gente precisa de fato receber, perceber esse poder de Deus, que pode trazer em nós uma nova vida, uma nova perspectiva de vida. Senhor Jesus, que não dá para a gente lidar com as situações com o nosso jeitinho. Ó Senhor Jesus, durante a semana a gente vai ver bastante isso, Senhor Jesus, é de fato a gente aprender a confiar no Senhor. Ó Senhor Jesus, e durante o serviço a gente vai servindo, a gente vai passando por muitas situações. É importante para moldar o nosso caráter diante do Senhor. Não que nós não sejamos pessoas de caráter, mas é para mostrar que o Senhor Ele quer algo a mais de nós. Não basta só a gente ser pessoas que lideram, que indicam um caminho, Senhor Jesus, que façam a obra, façam a vontade de Deus, mas nós precisamos ser pessoas que expressam Deus. Ó Senhor Jesus, a nossa expressão precisa ser a expressão do próprio Deus. O Senhor precisa se expressar por meio de nós, por isso a gente precisa se conduzir como ministro da nova aliança. Ou seja, ser pessoas que não vivem para si mesmo, mas que vivem para Deus, que expressam a Deus, que tem uma conduta adequada para que Deus possa usar. Ou seja, pessoas que vivam no Espírito. A gente vai ver durante a semana na questão de Paulo, que muitas vezes os irmãos tomaram ele como leviano. A gente leu aqui, em 1 Coríntios, aqui em 2 Coríntios capítulo 1, mostrando toda essa questão ali de Paulo meio que se defendendo, ali mostrando, olha, não agi com leviandade, mas eu tinha uma agenda, mas o Espírito mudou essa agenda. Isso que a gente precisa aprender, a viver, não pela nossa agenda, mas pela agenda do Espírito, fazer aquilo que o Senhor deseja. Ó Senhor Jesus, já começo, como sempre, toda segunda-feira encorajando os irmãos, assista a mensagem da semana, está aqui debaixo na descrição. Senhor Jesus, também está o tutorial. A mensagem dessa semana tem 1h07, o tutorial tem 37 minutos. Senhor Jesus, ali os irmãos procuram mostrar para nós com muita clareza ali, a respeito de que o Senhor quer mostrar para nós que Ele está preocupado com o nosso viver. Ó Senhor Jesus, o Senhor Ele não está preocupado só com as coisas que a gente vai fazer, mas com aquilo que a gente é. Ó Senhor Jesus, que o irmão ele cita aqui, que gosto no dia de hoje, que não vai ler toda a 2 Coríntios, vai ficar ali um pouco ali no início de 2 Coríntios para mostrar um pouco dessa questão da conduta, do caráter do ministro. Ó Senhor Jesus. E ele fala que, olha, provavelmente a gente vai continuar ali desfrutando, tem muita coisa. E nas mensagens que foram faladas depois, que acabou as 24 mensagens do alimento diário, que são as conferências que vão continuando até chegar à conferência da instância, foi aberto muitas riquezas para nós, e vai ser dado continuidade a esse assunto. Só que ao invés de falar do ministério agora, o próximo volume do alimento diário vai falar sobre a questão do ministro, os ministros da nova aliança. Ó Senhor Jesus. E a gente caiu nessa situação agora, da questão da pandemia, o isolamento social. Nós estamos acompanhando também as mensagens pela internet, estão sendo transmitidas ao vivo todo final de semana, Senhor Jesus. As mensagens que vão compor o alimento diário, com esse tema agora dos ministros da nova aliança, já acabaram, mas os irmãos continuam trazendo para nós, procurando trazer para nós mais realidade, a respeito disso, a respeito da nossa pessoa. O Senhor, Ele quer transformar cada um de nós nos ministros da nova aliança. E durante a semana vai mostrar quantas pessoas inadequadas, se a gente for olhar assim, apareceram aqui na genealogia de Jesus, mostrando para nós que nós também podemos nos achar inadequados, achar que não é para nós,
mas o Senhor ele quer trabalhar em nós. Ele quer trabalhar em nós, né, essa questão do ministro, né, Senhor Jesus. E para isso a gente precisa ver a nossa conduta, e principalmente o que vai se falar essa semana, a questão da simplicidade. A irmã fala a questão da pomba, né, a pomba, né, os olhos da pomba ela só conseguem focar em uma só coisa, né, porque ela é simples. Né? A Bíblia até falando aqui, nós vamos ser simples como a pomba, né, e prudente como a serpente. A pomba ela é simples. Né? Por isso que a Bíblia fala também, compara o Espírito, né, o Espírito Santo, né, que deseja nos conduzir em todas as coisas, como uma pomba. Se você se sair da simplicidade, sair das questões espirituais, o Espírito vai embora. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa de fato permanecer no Espírito, para que o Senhor nos conduza em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, e a prudência da serpente, né? A serpente ela é prudente, quando ela já vê algo ali, ela já se levanta, né, para se defender ou foge, né? Senhor Jesus. Então a gente precisa ser como uma pomba, né, que foca em uma só coisa. Por isso a gente precisa focar, né, estar focado, engajado e comprometido nesse Senhor Jesus. Principalmente quando se trata aqui da questão de YouTube, né? Hoje a gente vê, né, que hoje praticamente as visualizações dos canais em geral, né, é 10%. Né? E hoje a gente vê ali, né, a gente vê, o canal do Instituto hoje está com 40 mil inscritos. Então você vê, às vezes a visualização de mensagens ali é 3 mil, 4 mil, muito pouco. Então mostra que são poucos de nós que estamos de fato, né, engajados, né, comprometidos e focados naquilo que Deus está falando. Na mensagem desse final de semana, né, o irmão Pedro Dong, ele até falou, né, que ele fica muito triste, né, ele vai vendo a pouca reação dos irmãos diante da palavra. Ele se sente ali como alguém, né, que é especialista, né, em pedras preciosas, encontra ali um grande diamante e mostra para as pessoas, mas as pessoas não estão tão interessadas. Ó Senhor Jesus, ele fica ali meio que decepcionado nesse Senhor Jesus. E nós precisamos hoje, né, estar mais engajados com a palavra. De fato, ali, né, realmente extrair da palavra nesse Senhor Jesus. Principalmente nesse momento, onde nós estamos presos, né, não podemos sair por aí, né, Senhor Jesus. Nós estamos nas nossas casas, né, aguardando, né, as situações aí acontecerem, mas a gente não pode ficar distraído. Ó Senhor Jesus. Eu já tenho procurado encorajar os irmãos, né, não vão ficar distraídos com as coisas por aí. Vamos voltar para a palavra. Não dá para dizer mais agora, não tenho tempo de ler a palavra, não tenho tempo agora de ouvir as mensagens. A gente tem tempo, mas daqui a pouco vai acabar todo esse isolamento e a gente vai voltar, né, e vai encontrar com os irmãos e infelizmente a grande maioria vai falar, irmão, fiquei meio perdido. Ó Senhor Jesus. Por isso eu estou mostrando para nós, olha, vamos focar, vamos acordar. O Senhor está dando para nós os meios, né, para a gente ser um ministro da nova aliança. Não basta só fazer coisas para Deus, não basta só cumprir a obra, fazer isso e aquilo, mas de fato o Senhor quer que a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. E para isso a gente precisa ministrar. Ó Senhor Jesus, a gente precisa ser aquele que realmente abre a boca e expressa aquilo que Deus deseja. E para isso a gente precisa exercitar o Espírito. E como eu já falei várias vezes, né, embora a gente possa estar ali servindo com irmãos espirituais, estar junto ali, ouvindo palavras extremamente espirituais, se nós não estivermos no Espírito, a gente não vai conseguir, né, identificar o caminho, identificar a direção. Então o irmão fala a questão da pomba, né, que tem um só foco, mas também fala da questão da mosca, né, isso não vai aparecer no elemento diário, que fala que a mosca, né, os olhos da mosca, ela consegue enxergar 360, então quando você chega por trás da mosca, ela sabe que você está vindo. Então mostra que a gente também não pode ser assim complicado, a gente começa a pensar um monte de coisa dos irmãos, mas a gente tem que dar preferência por ser bobo, né? Ele fala que o pai dele falava muito isso, meu irmão Samuel Mar, né, o pai do irmão Ezra, né, do irmão Miguel, do irmão Salomão, Senhor Jesus. Ele fala muito isso, eu prefiro ser um bobo para os irmãos, né, mas ser simples para Cristo. Ser simples ali, não, você é um bobo, as pessoas estão falando mal de você, isso e aquilo. Não vi isso, não entendi isso, também não quero saber. A gente precisa ser simples para com os irmãos, ver todas as coisas de maneira simples, né? E procurar sempre se conduzir diante do Senhor. Se a gente se tornar complicado, a gente vai começar a julgar mil coisas. Não falou que às vezes a nossa mente é assim, nossa mente é natural, nossa mente humana, que na verdade a Bíblia fala que é uma mente carnal. Ó Senhor Jesus, é muito complicado, começa a pensar um monte de coisa, né? Começa a dar voltas e voltas, vive num labirinto, Senhor Jesus, e não dá valor para aquilo que Cristo está mostrando. É isso que os irmãos querem mostrar para nós. Vamos ser mais simples, vamos ser mais prudentes, estar mais diante do Senhor. Ó Senhor Jesus.
né? Durante a semana a gente vai ver, né, a questão do propósito de Paulo ter recebido a sentença de morte, né, a resposta de morte, né, Senhor Jesus, para a gente de fato aprender a ser simples. Não confiar em nós mesmos, não confiar na nossa mente. A gente já reúne há muito tempo, já conhece muita palavra, muita Bíblia, a gente fica na nossa mente ali procurando saídas para as coisas. Na verdade a gente precisa fazer o seguinte: olha, eu vou ser simples, eu vou exercitar o Espírito, né, e aquilo que Cristo me mostrar, eu vou dizer sim, amém. É isso que a gente precisa fazer, né, procurar no Senhor, ó Senhor Jesus. E aí ele mostra também, né, que a condição, né, dos irmãos na igreja, que se compõem a igreja. Às vezes a gente fica procurando, preciso de irmãos adequados, isso e aquilo, mas a grande maioria não é. Ele fala, poxa, quantas vezes teve que levantar de madrugada, né, para procurar irmãos, né, receber relatos, pô, irmão, aconteceu isso, aquilo e tal. Ele saía pela cidade procurando os irmãos, embaixo de ponte, embaixo de viaduto, né, ali em situações terríveis. Ó Senhor Jesus, ele ficava orando, Senhor, manda pelo menos um irmão normal, né, que já não estava aguentando mais, mas ele viu que isso foi formando o caráter, né, de cuidar das pessoas. Cuidar de pessoas não é fácil. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né, e ele mostra também que a gente precisa ter uma consciência pura, né, ser bobo. Essa semana eu vi uma frase, né, de um irmão, né, que fala que alguém chegou para ele, né, nas brincadeiras, né, de 1º de abril, né, e falou para esse irmão, olha, corre, vai lá fora que tem um tubarão voando. E ele foi correndo e olhou lá fora e ficou olhando. Aí o outro brincou, ainda ficou rindo dele, né, como é que você é bobo, como é que você pode acreditar que um tubarão voa? Aí ele falou assim, eu prefiro acreditar que lá fora tem um tubarão voando do que acreditar que um cristão está mentindo. Ó Senhor Jesus. Então ele foi simples, né? Então acho que a gente precisa ver, né? Às vezes a gente fica muito complicado pensando, falando isso, falando aquilo, tem essa intenção por trás. Vamos ser simples, vamos levar tudo diante do Espírito. Hoje a gente vê muito na internet, muitas coisas. Às vezes a pessoa, em vez de colocar uma mensagem ali que vai falar de Deus, não, prefere colocar algo ali que vai falar mal do outro, mal do ministério tal. Você tem que ver isso, tem que ver aquilo, tem que olhar isso, olhar aquilo. Não, vamos exercitar o Espírito. Se você aprender a exercitar o Espírito e viver no Espírito, ó Senhor Jesus, o Senhor vai te conduzir a todas as coisas, né, Senhor Jesus. Então ele mostra, a igreja é composta de muitas situações, mas a gente precisa ter uma consciência pura, levar sempre o nosso viver diante do Senhor, sempre ir diante do Senhor, questionar quanto a nós mesmos, como é que nós estamos vivendo, né? E ele mostra que existe um caminho para a gente tocar na graça divina enquanto a gente serve a Deus, ó Senhor Jesus. Ele mostra que às vezes tem irmãos que só sabem desfrutar o Senhor quando está tudo bem. Quando as coisas começam a desandar, começa a estar tudo mal, né, Senhor Jesus, já perde o desfrute, não consegue se conduzir diante de Deus. Ele fala, às vezes consegue ali, né, tocar em Cristo, ler a palavra, né, orar, desfrutar, quando você está dentro do carro no ar-condicionado. Se fura o pneu, você tem que ir lá fora no calor, né, já quer logo dar um bico no carro, né? Senhor Jesus, isso não pode ser assim. A gente precisa aprender a desfrutar o Senhor mesmo nas situações ruins. Ó Senhor Jesus, e para isso que o Senhor quer aperfeiçoar o nosso caráter, né? Ó Senhor Jesus. Também vai mostrar para a gente que a gente precisa viver, né, segundo o Espírito, para tomar posse das promessas de Deus, né, Senhor Jesus. O Senhor está dando para nós muitas promessas, muita palavra, mas a gente precisa tomar posse dessa palavra, a gente precisa crer, e para isso só no Espírito. Aí Cristo vai dar para nós o sim, Ele vai dar para nós todas essas bênçãos. Deus quer nos abençoar, mas depende de nós, depende da nossa conduta, do nosso dia a dia, como está reagindo diante da palavra. E por fim, precisa ter a profunda impressão do que significa a gente ser ungido, estar conectado com Deus, selado pelo Espírito e ter o penhor da herança. Né, Senhor Jesus, o Senhor ele penhorou o Espírito por nossa causa. Ó Senhor Jesus, tudo isso a gente vai ver, né, mais desenvolvido durante a semana, mas a gente precisa perceber todas essas coisas, tudo isso para nós é pelo Espírito. Não é fácil para Deus preparar um início da nova aliança. Ó Senhor Jesus, para isso a gente precisa tocar com mais profundidade essa questão de 2 Coríntios, né, ver Cristo para nós como um Espírito, né, ver a igreja, ver os dons. Havia muitos problemas, muitas situações, Senhor Jesus, mas Paulo quer mostrar para nós, a palavra que mostra para nós o verdadeiro encargo, que é o ministro, né, falar para nós sobre a nossa identidade, sobre a economia de Deus. Tudo isso vai ser desenvolvido para nós durante a semana. Paulo fala sobre a questão do ministro, usando a si mesmo como exemplo, mostrando para ele os conflitos, né, as decepções, né, várias situações que iam acontecendo com ele, ó Senhor Jesus, e a morte. Para quê? Para não confiar em si mesmo, não confiar na sua própria mente. E precisa estar bem claro quanto a isso. Vamos aprender a confiar no Senhor. E tudo isso visa trazer para nós um resultado. Senhor Jesus,
confiar no Deus que ressuscitou os mortos. A gente precisa ter essa experiência, a gente precisa conhecer esse Deus, né? Conhecer o Deus que ressuscitou os mortos, o Deus que pode nos tirar de toda a tribulação, de todo o sufoco, né? A tribulação visa nos comprimir, né? Nos apertar, né? E como eu acabei de compartilhar, quando você está apertado, você consegue desfrutar Cristo. Ó Senhor Jesus, esse só está mostrando para nós, né? Assim a gente vai vendo se a gente é superficial ou não. Ó Senhor Jesus, como servo de Deus, a gente tem que passar por essas situações, não é só físico, mas também principalmente algo psicológico, né? E Deus ele mostra para nós como servo, a gente precisa passar por tudo isso, para saber também, né, conduzir os irmãos. Não é fácil conduzir irmãos, cuidar de irmãos, de casais, de jovens, de adolescentes, de crianças, de família. Não é simples, a gente vai passar por muitas situações, mas assim, o nosso caráter vai sendo forjado como aquele que ministra a Deus, aquele que leva a Deus, né, Senhor Jesus. Tudo isso, né, é para que os ministros de Deus, né, tenham esse viver, né, que confia no Senhor, ou seja, um viver de que a gente vive todo o tempo no Espírito, não fazendo aquilo que a gente deseja, mas aquilo que o Senhor deseja. Isso que Ele quer fazer de nós, alguém que esteja a todo tempo, né, à disposição do Espírito. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.